Oi, bom dia. A leitura de hoje é referente ao livro de Salmos 11 ao 13. Existem as tempestades de neve, há as chuvas de granizo, os temporais, as tempestades de dúvidas. Frequentemente aparece uma tempestade de dúvidas na minha vida, a qual traz consigo uma rajada de perguntas e uma ventania de medo. E logo depois que ela aparece, uma luz brilha no meio dela. Algumas vezes, a tempestade aparece depois do noticiário da noite. Algumas vezes pergunto-me por que eu assisto. Em algumas ocasiões penso simplesmente que é demais. Dos degraus da Suprema Corte até as estepes da África do Sul, as notícias são sempre tristes. 30 minutos de tragédia. Um homem simpático em um bonito terno, com uma voz agradável, transmite más notícias. Nós o chamamos de âncora. É um bom nome. Realmente precisamos de uma âncora nas águas tempestuosas da atualidade. Algumas vezes a tempestade vem no momento em que trabalho. Uma história depois da outra de lares que parecem não desejar a cura e corações que jamais se derreterão. Sempre mais fome do que comida, mais necessidade do que dinheiro e mais perguntas do que respostas. Aos domingos, fico diante de uma igreja com um discurso de 3 tópicos na mão, 30 minutos no relógio e uma oração nos lábios. Faço o melhor que posso para dizer alguma coisa que possa convencer um estranho de que Deus que não se pode ver ainda ouve. E algumas vezes pergunto-me por que tantos corações precisam sofrer. Você já teve tempestade de dúvidas? Algumas pessoas nunca tiveram, eu sei. Já falei sobre isso. Alguns têm o otimismo de Davi, que desafia qualquer Golias. Eu costumava pensar que vocês eram ingênuos na melhor das hipóteses e falsos nas piores das possibilidades. Já não penso mais assim. Penso que vocês são privilegiados. Têm uma fé privilegiada. Conseguem ver o arco-íris antes mesmo que as nuvens se afastem. Se possuem essa dádiva, pulem este capítulo. Nada vou dizer que vocês precisem ouvir. Mas outros imaginam. Imaginam o que é que os outros sabem e vocês não entendem. Vocês se perguntam se estão cegos ou se são os outros. Vocês se perguntam por que alguns dizem eureka antes mesmo de encontrar o ouro. Vocês se perguntam por que alguns gritam terra à vista antes mesmo que o nevoeiro se dissipe. Vocês se perguntam como é que algumas pessoas acreditam com tanta confiança, enquanto aceitam com tanta relutância. Como resultado, você se sente um pouco desconfortável no banco acolchoado da fé cega. O seu herói na Bíblia é Tomé. O seu nome do meio é precaução. As suas perguntas são a ruína de qualquer professor de escola dominical. Se Deus é tão bom, por que às vezes sinto-me tão mal? Se a sua mensagem é tão clara, por que é que fico tão confuso? Se o Pai está no controle, por que as pessoas boas têm problemas tão difíceis? Você se pergunta se ter uma mente que nunca descansa é uma bênção ou uma maldição? Perguntas difíceis. Perguntas para jogar a toalha. Pergunta que os discípulos devem ter feito. Onde está Deus quando o seu mundo fica tempestuoso? Tempestade de dúvidas, dias turbulentos, quando o inimigo é grande demais. A tarefa é gigante, o futuro é muito incerto
e as respostas são poucas. Quando Deus vier, nós céticos pensamos: toda dor terminará, a vida será tranquila, não sobrará uma só pergunta. E como procuramos a fogueira, deixamos de observar a vela. Como queremos ouvir o grito, deixamos de ouvir o sussurro. Mas é no brilho da chama da sua vela que Deus se mostra, e é através de promessas sussurradas que Ele fala. Quando você duvidar, olhe à sua volta. Eu estou mais perto do que você imagina. Aplicação. De que maneira você vê as pessoas más prosperarem e as justas sofrerem? O seu desafio é o de esperar, de confiar que Deus um dia equilibrará a balança. Amém? E Deus abençoe.